Boa tarde a todas, a todos, a todos. Meu nome é Mariana Davi, sou mestranda no programa de pós-graduação em Artes Visuais pela Universidade Federal da Bahia e vou apresentar o meu artigo intitulado Lígia e Ana, Organismos, Tempo de Soluções na Arte. Esse artigo ele propõe uma reflexão ao redor das produções das artistas latino-americanas Lígia Clark, artista brasileira, e Ana Mendieta, artista cubana, a partir das relações entre arte e vida e a busca pela dissolução do objeto artístico. Apresento ainda uma análise sobre o uso da fotografia nas obras dessas artistas e como esta, como a fotografia, transita entre a noção de documento e obra de arte. Eu começo com Lígia Clark, que experimentou uma relação profícua entre arte e a vida, buscando inspiração no próprio espaço a partir da experiência do corpo sensível dos participantes. Recém-saída do movimento neoconcretista, Clark explorou novos rumos para sua obra. A ruptura com a representação formal e com o espectador como sujeito passivo foi levada ao máximo, poeticamente, conceitualmente e, sobretudo, experiencialmente. O espectador, no trabalho de Lígia Clark, ele é um espectador participante, que é fundamental para a feitura da obra. Então, há nas obras de Lígia Clark uma ruptura com a representação formal e com o espectador como sujeito passivo. Suas obras incitavam ao tato, ao movimento corporal, à ativação dos sentidos, onde o gesto predominava sobre o objeto e este terminava por se confundir com o próprio sujeito da experiência. A esse novo espectador, Lígia convocava. Nós somos os propositores. Enterramos a obra de arte como tal e chamamos você, espectador, espectadora, para que o pensamento viva através de sua ação. Nós somos os propositores. Não lhe propomos nem o passado, nem o futuro, mas o agora. Então, para projetar uma nova superfície arquitetônica, Clark nos convida a uma redescoberta dos sentidos e uma possibilidade real de transformação de espaço ao nosso redor por meio da ação artística. A tomada de consciência se formula aqui através de um corpo ativo e participante, que modifica o ambiente e vive subjetivamente o tempo, conferindo à obra de arte uma existência efêmera, tal qual um organismo vivo e em contínua mutação. Então, o tempo na obra de Lígia Clark, ele é um tempo contínuo, ele se expande continuamente. O deslocamento do objeto formal da arte ao espectador participante promove uma mudança fundamental em relação ao tempo que atravessa a obra, agora determinado por esse corpo ativo, pelos gestos e pelos sentidos dos que tomam parte na ação. Então, a obra de arte em Lígia Clark, ela é coletiva, ela é um ser coletivo formado pelo corpo da artista e os corpos dos espectadores. As obras, então, são organismos que ganham vida a partir desse corpo participante do espectador, da espectadora. Através de Caminhando, diz Lígia, perco a autoria, incorporo o ato como conceito de existência. Dissolvo-me no coletivo, perco minha imagem, meu pai, e todos passam a ser o mesmo para mim. Caminhando a essa obra que nós estamos vendo na imagem, uma das obras mais conhecidas de Lígia Clark, que demonstra essa feitura processual, esse tempo que é expandido, que é, de certa forma, circular, espiralar, e que acontece em fluxo, e que só é possível a partir da participação do público. Chegando em Ana Mendieta, artista cubana, é bem importante para a gente pensar a obra de Ana Mendieta, que a gente pense sobre a experiência do exílio. Separada do seu país ainda na infância, sua obra traçou caminhos poéticos em direção à recuperação de suas raízes cortadas prematuramente, através de uma busca incessante pelo retorno simbólico ao lar. Então, a experiência do exílio, ela atravessou tanto o corpo da artista quanto a sua produção. Eduardo Said, ele vai dizer sobre o exílio, que o exílio é uma fratura incurável entre o ser humano e um lugar natal, entre o eu e seu verdadeiro lar. Sua tristeza essencial jamais pode ser superada. Então, assim a gente pode perceber Ana Mendieta, uma artista fraturada em busca de uma autorrecuperação através da natureza e da arte. Ela, nas suas performances, produziu bastante silhuetas, que são essas imagens que a gente vê aí,
onde ela tentava, simbolicamente, promover o retorno do corpo exilado e fraturado à sua terra natal. E é justamente nessa fase que essa busca se torna mais evidente e radical para a artista, e onde a relação entre o corpo e a natureza ganha proporções mais intensas. Então, o que Ana Mendieta queria com suas proposições era, sobretudo, uma transferência simbólica do seu lugar de origem à sua nova pátria, e uma tentativa de restabelecer a terra natal. Então, a gente pode perceber nas obras de Ana Mendieta a dissolução do objeto artístico através do desaparecimento do corpo da artista, os elementos naturais presentes na performance, principalmente o sangue, que aparecem como elemento purificador e que remete às tradições afrodiaspóricas de Cuba, né, a terra natal da artista. E o conjunto da obra de Ana Mendieta, ele pode ser compreendido como uma espécie de escrita autobiográfica, um projeto de autoconhecimento através da arte, onde sua vida e busca por si mesma foram os elementos norteadores para sua trajetória enquanto artista. De forma diversa, Lígia Clark, Ana Mendieta não buscava a participação do público. Ela parecia estar mais interessada no processo de superação do seu corpo exilado e mutilado através de obras e performances rituais. Então, o corpo em Clark, em Mendieta, eles se aproximam, mas também se diferenciam. Enquanto Lígia Clark incentivava o público a redescobrir os sentidos através de seus corpos, Mendieta, em sua busca por redenção, elaborava a metamorfose de seu próprio corpo físico, até a condição de rastro, como a gente viu nas silhuetas, de vestígio impresso na paisagem. Então, Mendieta, ela promovia a destruição do eu e o consequente renascimento desse eu, uma paisagem que consumia e permitia o retorno do corpo e uma reintegração à terra e a si mesma. Em relação aos usos que foram dados à fotografia nos trabalhos de Lígia Clark e Ana Mendieta, é importante a gente lembrar que elas são artistas filiadas à arte conceitual dos anos 60 e 70, onde a fotografia esteve a serviço de ideias e procedimentos artísticos daquele período. Analisando as obras de Ana Mendieta e Lígia Clark, ou melhor dizendo, observando as fotografias existentes como provas de suas ações, podemos encontrar pontos de aproximação e também distanciamento no que se refere aos usos e papéis encarnados pela imagem fotográfica. Tanto Clark como Mendieta trabalharam o conceito do efêmero. As obras dessas artistas, elas não foram criadas para a posteridade, elas tinham sua duração baseada em conceitos subjetivos em relação à percepção da experiência do tempo, tanto do corpo do público quanto do corpo da própria artista. Em Ana Mendieta, o tempo era definido pelo seu próprio corpo, um corpo transitório e perecível, algo também que a gente encontra no trabalho de Lígia Clark, esse corpo efêmero, esse corpo vulnerável, esse corpo em transformação. Em Ana Mendieta, a fotografia ela assume uma posição mais ambígua entre registro e corpo da obra. Por exemplo, nas silhuetas, a capacidade de registro da fotografia é desafiada na medida em que não vemos a ação em si, mas o resultado dela. As imagens não mostram Mendieta no momento de intervenção nos espaços. Avistamos mais um indicativo de ausência do que de presença, em que o corpo da artista se converte em um rastro na paisagem. Já em Clark, o tempo ele era definido pelo corpo dos participantes, pelo corpo coletivo do público, um corpo também transitório e perecível, mas onde as proposições se dirigiam a esse público e não a uma câmera, como Ana Mendieta fazia. Então, em Lígia Clark, a fotografia ela assume uma função de registro, de documentação das ações e não interfere de maneira decisiva no curso da obra. A fotografia atesta a passagem de alguma coisa em um determinado momento, e na obra da artista brasileira ela assume um papel predominantemente histórico, de testemunha das ações propostas por ela. Assim, a partir destas distintas perspectivas, podemos observar um pouco as aproximações e diferenças entre duas artistas que buscaram na matéria da vida a substância necessária para a criação. Seja em Mendieta e na sua busca pela reintegração, ou em Clark no seu papel de humanização da arte,
estamos diante de criadoras que firmaram seus nomes no panorama artístico, sem deixar de pensar em uma transformação efetiva da realidade a partir da arte. E aqui eu finalizo a minha apresentação, agradeço, muito obrigada.